Muito bem, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Nesse momento, eu quero aqui trazer uma pequena palavra de Deus a respeito de Mateus 24, onde nós vemos uma grande polêmica sobre a questão do arrebatamento da igreja. Muitos pastores pregam que haverá o arrebatamento da igreja. Mas eu, lendo a Bíblia Sagrada, eu descobri que esse arrebatamento que tanto eles ensinam, até nas escolas escatológicas, não existe amparato bíblico para arrebatamento. Não existe apoio bíblico, não encontrei na Bíblia arrebatamento secreto. Mas eu encontro a segunda volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Em um trecho bastante simples, em Mateus capítulo 24, neste texto aqui se resume a volta de Jesus. E não está explícito nenhum arrebatamento. E se formos pegarmos para lermos, você tem a Bíblia em sua mão, você pode ler. É desvendado logo de cara esse acontecimento da segunda volta de Jesus e não do arrebatamento da igreja. Quando está escrito aqui, Mateus 24, que diz assim: Jesus, porém, lhes disse: vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no monte das oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Pronto. Aqui desvenda a farsa do arrebatamento. Só nesse versículo aqui cai por terra. Nós sabemos que na história da igreja, se não me falha a memória, em 1938, essa doutrina falsa do arrebatamento veio através de Margaret MacDonald. Tem muitos pastores aí que realmente pregam sobre isso, que falam sobre isso, para que haja um despertamento para a massa, para a igreja de Cristo, que está enganada, sendo enganada. Povo de Deus que pensa que vai ter um arrebatamento, mas não vai ter arrebatamento coisa nenhuma. Nós vamos passar pela grande tribulação, meus irmãos. Essa é a verdade. Então, para você que acredita que Jesus vem 3 vezes, isso é uma heresia, isso é uma mentira dos falsos mestres, dos falsos ensinadores, que Jesus, no capítulo 24 aqui, dando seguimento à leitura, nós vamos falar que Jesus fala sobre isso, sobre os falsos profetas. Esses falsos profetas, então, falariam justamente isso. O quê? Engano, doutrina errada, para enganar os escolhidos, porque os que estão no erro, já estão no erro. Mas a intenção dos falsos profetas é enganar os escolhidos. Jesus fala: acautelai-vos que ninguém vos engane, no versículo 4. Porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então Jesus fala aqui para termos cautela, cuidado, examinar, saber se verdadeiramente é a verdade que eles estão falando. Como é que você vai saber?
não é só ler a palavra de Deus, nós temos que orar, temos que jejuar em cima da palavra, para saber que se verdadeiramente o que estão nos ensinando é verdadeiro. Paulo lhe diz que temos que provar os espíritos se procede de Deus, porque muitos anticristos têm se levantado sobre a terra, muitos falsos profetas, falsos doutores, pessoas formadas com anel no dedo. Essas pessoas estão levando, ludibriando a mente de muita gente a um engano. E um dos maiores enganos que eu posso considerar é a farsa do arrebatamento, que vai haver um arrebatamento secreto. Estou aqui para dizer que não vai ter arrebatamento, não tem arrebatamento. Mas sim a segunda volta, Jesus vem uma só vez, pós-tribulação. A igreja ela vai passar pela grande tribulação. Para você que não quer passar pela tribulação, te prepara para passar, te fortalece em Deus, orando, jejuando, lendo a Bíblia, buscando ao Senhor, porque nós vamos passar pela grande tribulação. E outro versículo que reforça isso, não vou pegar muitas passagens bíblicas não, está aqui no versículo 30 do mesmo capítulo 24, quando o próprio Jesus diz: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Está aqui a segunda volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele vem visível para todas as nações, tribos e línguas e povos. Todos verão ele vindo. E ele vem com seus santos anjos. Daí, então, lhe dará ordem aos seus anjos para que venham buscar os escolhidos nos quatro cantos da terra, os santos. Estaremos aqui. Se eu estiver vivo, vou ver o evento, vou ser arrebatado nesse momento. Você vai ser arrebatado nesse momento. Na segunda volta, quando Jesus vem em glória. Tá? Então não vai ter arrebatamento. Jesus não vem buscar essa geração gospel, arrebatar uma geração gospel que pisa no evangelho, que envergonha o evangelho. Não é essa igreja que Jesus vem buscar, mas uma igreja santa, uma igreja fervorosa, uma igreja que está pronta, uma noiva prudente. E esta noiva prudente, ela existe sim, mas só que ela vai ser tirada depois da grande tribulação. São 7 anos depois do governo do anticristo. Vai acontecer também a grande ira de Deus, vai ser derramado sobre a terra, e nós vamos estar aqui em todos esses eventos. A nossa geração, nossos filhos vão passar por isso. Precisamos preparar os nossos filhos. O correto é preparar a nossa igreja. Pastor, prepara a sua igreja para esse evento que vai ocorrer, para se defender. E aumente a fé do seu povo, aumente a fé, a perseverança do seu povo nessa grande tribulação. Nós estamos já entrando. Daqui para frente nada vai melhorar, tudo vai piorar, porque a palavra de Deus se cumpre. Então devemos falar sobre isso, abordar esse ponto importante, preparar a nossa vida e preparar a igreja para passar pela grande tribulação. Essa que é a verdade. Nós temos que preparar, pastor, meu irmão, preparar-nos, porque nós vamos passar pela grande tribulação. Sim, Deus vai nos provar desse tempo. Então, meu querido, é esta palavra que eu quero deixar para todos, dizer que não existe possibilidade de sermos arrebatados, não tem arrebatamento. Tessalonicenses capítulo 2, lá Paulo lhe fala novamente, bem claro e categórico, que a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo
ela não vem sem antes vir a apostasia e se manifestar o filho da perdição, que é o anticristo, que é o governo mundial. Então a vinda do Senhor vem depois desses dois eventos. Vamos entender a Bíblia de forma correta, vamos estudar orando, jejuando para compreendermos. Não vamos só entrar em uma escola escatológica e aprender apenas a letra, a palavra artificial. A palavra se revela através do jejum e da oração. A palavra de Deus, ela se revela de forma espiritual para nós. É o Espírito Santo que nos dá a revelação, não é o nosso entendimento ao nosso bel prazer. Não, nós temos que orar e pedir que o Espírito Santo nos revele, assim como Ele tem me revelado, porque eu tenho buscado essa revelação, eu tenho buscado esse entendimento, e Ele tem me revelado e tem me mostrado. Ele mostra para você também, para que você não possa ficar no engano, para que você não possa ficar iludido que vai ter um arrebatamento, que não vai haver arrebatamento, mas sim a segunda volta do Senhor em glória e poder. Atos capítulo 1 fala também, quando Jesus estava para subir ao céu, e ali os discípulos estavam olhando quando Jesus ia subindo, e dois anjos ali desceram e estavam postos ao lado dos apóstolos e falaram para ele: varões galileus, por que ficais fitos olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, da mesma maneira que ele está subindo, ele vai voltar. Aleluia! Falando de que Jesus subiu visível. Todos eles viram Jesus subindo. Da mesma forma que ele subiu, ele vai voltar. Então, nas nuvens, quando ele chegou nas nuvens, as nuvens o envolveu. A Bíblia diz que o envolveu as nuvens. Então, Jesus, ele foi entre as nuvens, ele vai vir também sobre as nuvens, da mesma forma visível. Está aí mais uma passagem que faz cair a heresia, do falso arrebatamento. Que Deus em Cristo nos abençoe e nos guarde de todo o erro e de todo o engano. Amém.